Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, minhas amadas e meus amados. A paz do Senhor Jesus a todos vocês que visitam o canal Deus é Fiel e Cuida de Nós. Que Deus em Cristo Jesus continue a abençoar cada um e a cada uma de vocês. Sou grata a Deus pela sua vida, por tirar um tempinho, um pouquinho, do seu precioso tempo, e passar por aqui. Louvado seja Deus, aleluia. Quero louvar a Deus e te agradecer por você ter se inscrevido. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, deixado o seu pedido de oração e o seu joinha. Me ajude, igreja, não é fácil. Às vezes as pessoas acham que é fácil gravar vídeo, não é fácil não. Louvado seja Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas estamos aqui para fazer a obra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero louvar a Deus pela sua vida. Porque eu sozinha eu não faço nada, Então eu dependo da ajuda de vocês. E qual é a ajuda, É vocês, Louvado seja Deus, aleluia, se inscrevendo, deixando o seu joinha, o seu pedido de oração. É só isso que eu quero, pedir a vocês para me ajudar. É só com isso, com a sua inscrição, com o seu joinha e o pedido de oração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que Deus abençoe a todos vocês. Hoje eu quero falar da grande tribulação, Há tribulações, que nós passamos no nosso dia a dia. Louvado seja Deus, essa igreja do Senhor Jesus, já está passando, as tribulações do dia a dia, princípio das dores, já estamos passando. Só não enxerga isso quem não quer ver. Mas a grande tribulação, ainda não chegou. Louvado seja Deus, essa só chegará, só ocorrerá depois do arrebatamento da igreja, porque Deus ele livrará o seu povo, da grande tribulação. Por quê? Porque a grande tribulação será um dia que nunca, o tempo de angústia na terra que nunca houve nem nunca mais haverá, Será tempos difíceis e dias de acertos de conta, do nosso Deus com aqueles que não quiseram ouvir a palavra dele e foram rebeldes, com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, Louvado seja Deus, Aleluia. Então, hoje eu quero falar, da grande tribulação, E eu quero começar, pelo profeta Daniel, O profeta Daniel, louvado seja Deus, ele fala, deste período. E ele chega a dizer assim, Ele diz assim, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que se achar escrito no livro, Daniel, capítulo 12, versículo 1. Então, Daniel, ele está, escrevendo e explicando aqui, louvado seja Deus, que haverá um tempo de angústia, a qual nunca houve, desde que houve nação, até, os dias de hoje, Mas ele também diz, naquele tempo, quando estiver acontecendo, a grande tribulação, louvado seja Deus, o Senhor vai livrar o teu povo, Vai livrar qual? Aqueles que forem achados seus nomes escritos no livro da vida. Louvado seja Deus, aleluia. O Senhor Jesus também, igreja, ele também chegou a falar sobre este assunto, Ele diz assim, Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, que é um tempo, terrível. É um tempo de angústia, é um tempo de dor, é um tempo de muita lamentação, de muito sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, o nosso mestre, ele chegou a mencionar sobre esse tempo, e ele diz, o Senhor Jesus Cristo também falou deste período terrível, porque haverá então grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora,
nem tampouco haverá jamais. Então, o próprio Jesus, ele falou desse período tão terrível. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Haverá, né, grandes aflições como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, né? Então, são aflições que nunca houve, nem haverá mais. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, que está escrito em Mateus 24 e o verso 21. Ele chega a dizer também que é um tempo de angústia para Jacó, né? Tempo de fome, tempo de perseguição, tempo de morte, tempo de humilhação, tempo de muita calamidade. Né? Jeremias 30, no seu versículo 7, vou ver se eu acho aqui rapidinho para ler para as amadas. Jeremias 30, no seu versículo 7, diz assim: louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o Egito os ajudará em vão, e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disto. No estarem quietos estará a sua força. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Egito, ele não vai poder fazer nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, porque é um tempo difícil, é um tempo de angústia. Louvado seja Deus sobre as nações, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é um tempo a qual o Senhor, ele vai começar, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a cobrar, vai vir a cobrança do Senhor para aqueles que não quiseram nada, né? Com o nome de Jesus, com a palavra, com aqueles que andaram de chocarrice na casa do Senhor, com aqueles que andam brincando com a palavra de Deus que a gente tem visto hoje aí. Louvado seja Deus, que não se arrependem, já estão com suas mentes cauterizadas, né? Não vão subir no arrebatamento. Louvado seja Deus, aleluia. Vão ficar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e haverá, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, muito sofrimento. Vai ser terrível, louvado seja Deus, para quem estiver aqui. Né? E aqui em Jeremias ele diz que ai dos filhos rebeldes, né, diz o Senhor, que tomaram conselhos, mas não do Senhor, né, e que se cobriram com uma cobertura, mas não, né, do Espírito de Deus, aleluia, para acrescentarem pecado a pecado, né? O Senhor ainda chega a dizer que eles descem ao Egito, né, sem perguntarem, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. São um povo rebelde, né, que dizem que conhecem a Deus, mas não obedecem ao Senhor, e por isso virá a grande tribulação, né, para este povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele diz que descem ao Egito sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de quem? De Faraó, para confiarem na sombra do Egito, porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Então, como este povo, né, confiaram hoje no dinheiro, quanto estão na igreja e confiam nos dízimos da igreja, dos servos pequenininhos, não ia falar sobre este assunto, né, mas veio, né, aqui. Então, quantos hoje estão se cobrindo com dízimo, pessoas passando fome, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, pessoas precisando de remédio, pessoas precisando de consultas dentro das igrejas e, né, infelizmente, os pastores corruptos não fazem nada e acham que está tudo certo. Então, a grande tribulação, né, será para este povo aqui. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que não quiseram nada com Jesus, que não quiseram nada com a palavra de Deus, que não obedeceram os mandamentos do Senhor. Deus, ele vai tirar a sua igreja, vai arrebatar a sua igreja e virá uma grande tribulação para este povo, que é conhecida como 7 anos. Né? Haverá 3 anos e meio de falsa paz, e os últimos 3 anos e meio para fechar o 7 será o tempo em que, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, virá muito sofrimento, muita angústia, muitas lamentações, entendeu? E o povo vão conhecer o braço do Senhor
por ter confiado o tempo todo no Egito e não se cobriram, né, com a cobertura do Espírito Santo de Deus, nem perguntar a Deus, aleluia, aonde ia, aonde ficava. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque o povo está rebelde. A igreja de Jesus está bagunçada. O reino das trevas, igreja, é organizado. Aleluia. Louvado seja Deus, mas os crentes não são unidos. Por que as trevas ganham sempre as batalhas deles lá? Porque eles são unidos. Por que a igreja fica perdendo o tempo todo? Porque não são unidos, são desunidos, são fofoqueiros, são briguentos. Aleluia, é igual o fósforo perto do fogo. Ninguém pode olhar, nem perguntar e nem falar nada, que estão se matando dentro da igreja. E aqui você já me conhece, né? Quem já tem mais tempo comigo aqui sabe. Não passa a mão na cabeça de ninguém. Aqui é o canal da verdade, onde eu prego a verdade, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sou simples, muitas das vezes falo até errado, né? Louvado seja Deus, aleluia. Mas estou aqui fazendo a vontade de Deus, aleluia. Eu sei falar as palavras corretas, igreja. Só que depois que eu tive o Covid, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Às vezes a palavra está na minha mente, né, certa para falar, mas a minha boca eu não consigo pronunciar a palavra certa. Amém? Mas não é porque eu não sei falar, é porque eu não consigo. Porque depois que eu tive a Covid, eu fiquei, né, com essa sequela, assim, eu tenho essa dificuldade. Eu sei falar, mas eu não consigo. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Eu não passo a mão, né, na cabeça de ninguém, porque eu não quero que ninguém passe na minha. Eu não quero que ninguém diga que eu estou certa ou estando errada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, porque eu quero morar ao lado de Cristo. Né? Então esse tempo de angústia virá. Louvado seja Deus para quem? Para aqueles desobedientes que não quiseram, né, ouvir a palavra de Deus. E Daniel, ele chega, né, a falar, né, que ele diz, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é um tempo de angústia, é um tempo de aflição, é um tempo que nunca houve nem haverá mais. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, aquele que for encontrado, o seu nome no livro da vida, o Senhor, ele vai livrar desse momento tão difícil que virá sobre a terra, igreja. Está perto disto acontecer. A gente vê as guerras acontecendo ali em Israel, e o que alegra o meu coração é que a gente vê que Deus tem dado livramento ali a Israel. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Israel muitos, né, não dá nada. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, mas a mão de Deus é sobre aquele lugar e continuará dando sempre livramento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, como dará a minha vida e a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, todo aquele que se achar escrito no livro, que está escrito no livro de Daniel, no seu capítulo 12, o versículo 1, o Senhor, ele vai livrar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Jesus, né, que ele chega a falar também, né, deste tempo tão difícil de aflição, que nunca houve, né, também ele diz, desde o princípio do mundo até agora. Nem tampouco haverá jamais, que está lá em Mateus 24, 21. É tempo de angústia, né, para Jacó. Aleluia, então. Por que é tempo de angústia para Jacó? Porque a igreja, ela vai passar por um momento difícil, sim, da tribulação. Mas na grande tribulação, o Senhor, ele vai tirar a igreja do meio e a gente não vai passar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus pela grande tribulação. Aleluia, louvado seja, mas o começo, o início, a gente vai passar assim porque nós já estamos passando, igreja. Nós já estamos passando, a gente olharmos, a gente vê, louvado seja Deus, que nós já estamos passando. Estamos vendo as caristias, né? Estamos vendo aí o que é certo, o que é errado ser certo e o que é certo agora é errado. A gente está vendo aí muita coisa, tudo sendo mudado, leis sendo criadas, né? Tudo deturbado. A gente está vendo aí, nós já estamos vivendo esse tempo. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então é o quê? O princípio, né? Já de tudo. É um dia de trevas. Louvado seja Deus, está em Amós 5,18. É dia de vingança do nosso Deus, está em Isaías 61,2. É o grande dia da sua ira, está em Apocalipse 6,17. A palavra tribulação, literalmente, significa comprimir com força, como se pisa as uvas no lagar. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus.
Você vê como é que pisa as uvas no lagar, né? Com os pés, né? Vai pisando, espremendo, 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 até sair o suco. Louvado seja o nome do Senhor. Então será um momento assim bem apertado, um momento de angústia, de tristeza, de lamentação. Será o dia do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. O Senhor, ele diz, e visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei as soberbas dos tiranos. Então o Senhor disse, eu vou estar dizendo que vai visitar a terra, né? E ele vai abater, aleluia, a maldade e a soberba dos ímpios, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, a sua iniquidade, vai cessar a arrogância dos atrevidos e vai abater as soberbas dos tiranos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. É o tempo de duração da grande tribulação é de 7 anos. Então serão 7 anos, louvado seja Deus, de sofrimento. São 3 anos e meio, né? Que vai ser uma falsa paz, aonde, né, louvado seja Deus, Israel vai fazer aliança lá com o inimigo, mas depois vão se despertar e quando vê que o inimigo não adora, né, aleluia, a religião deles, não seguem a eles, ele vai se despertar e vai ver que fez aliança com o inimigo. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, e aí vai começar, né, no final dos 7 anos, que são os 3 anos e meio, vai começar, né, o sofrimento. Mas não é 7 anos como esse da agora, não. Eu creio que será uns 7 anos, 3 anos e meio assim, de muito sofrimento. Eu creio que seja assim até prolongado, porque do jeito que a palavra fala. Porém, dos 7 anos, os piores serão os últimos 3 anos e meio, tá vendo? A primeira metade da grande tribulação corresponde ao que é descrito do capítulo 6 ao 13 do livro do Apocalipse. Lá no capítulo 6 ao 13 do livro do Apocalipse fala, se refere, né, à implantação do reino do anticristo, né? Apocalipse 6,13, né? Se refere à implantação do reino do anticristo, né? Ele vai começar a operar no mundo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Será uma trindade satânica formada pelo dragão, que é conhecido como diabo, sendo o antideus, né? O diabo vai querer ser Deus, né? Aleluia. A besta que subiu do mar, sendo o anticristo, e a besta que subiu da terra, sendo, né, o anti-espírito santo, conhecido também como falso profeta, irmãos. Olha o perigo de ser falso profeta. Porque o falso profeta, ele não é usado pelo Espírito de Deus, ele é usado pelo Espírito de Satanás, ele é usado pelo próprio Satanás, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Está em Apocalipse 12, 7, 18 e Apocalipse também 13, 1 até o 18. O apóstolo Paulo teve, né, também essa revelação das duas bestas, né, do anticristo, louvado seja o nome do Senhor Jesus, aleluia, e do falso profeta. Em 2 Tessalonicenses 2, 3 e 6, Paulo, ele refere ao anticristo, aleluia, ao anticristo, louvado seja Deus. Já em 2 Tessalonicenses 2, 7 e 12, Paulo refere ao falso profeta, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Então, o anticristo, ele não vai fazer milagres. Já o falso profeta, ele vai fazer. Né? Ele vai fazer. O anticristo, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Ele vai operar aí, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitos milagres, mas quem vai fazer é o falso profeta. É o falso profeta. A primeira besta, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que é a primeira besta. Mas o falso profeta, que é a segunda besta, sim, esse vai fazer muitos milagres. Muitos milagres mesmo. Porque eles querem, né, copiar tudo assim que Deus fez. Então eles querem enganar o povo, querem continuar ludibriando a mente do povo
e o povo está mais preocupado com os milagres do que com a sua própria salvação. O povo hoje eles querem ser curado da carne, mas não querem ser curado da alma, né? Querem ser livre, né, do sofrimento da carne, mas não querem ser livre do inferno, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E Satanás ele sabe do que o homem gosta, do que o homem, né, quer. Louvado seja Deus que enche o seu coração. Se ele foi tentar Jesus, igreja, lá no deserto, imagine, né, a igreja do Senhor. Então o anticristo ele não fará, né, milagres, mas a falsa besta, né, que é conhecido como falso profeta, esse sim, ele vai fazer muitos milagres, muitos prodígios, né, que é para enganar ao povo. Apocalipse 13, 12 e 14, né, tá escrito lá, né, desses milagres que ele vai fazer. No capítulo 3 do Apocalipse, né, é apresentada as duas bestas. A que subiu do mar, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que está em Apocalipse 13, 1 e 10, que é o anticristo, e a que subiu da terra, que está em Apocalipse 13, 11 e 18, que é o falso profeta, né? Louvado seja Deus, aleluia. Essa expressão que diz quem poderá batalhar contra ela, né? Louvado seja Deus, que está em Apocalipse 13, 4, mostra que o poder do anticristo será um poder político e bélico, igreja. Aleluia, que é para encher os olhos do homem, para ludibriar, né? E, portanto, ele também é um chefe político que comandará um bloco de 10 nações, aleluia, que são representadas pelos seus 10 chifres, aleluia. Ainda conforme está escrito lá em Apocalipse 13, 13. É só vocês pegarem essas referências, dá uma passadinha lá, né? A expressão, né, até faz fogo do céu descer, né? Porque o falso profeta, ele vai fazer, que é a falsa besta, vai fazer descer fogo do céu para enganar o povo, para dizer que é Deus quem está mandando. Aleluia. Mostra mais o aspecto religioso, né? Portanto, né, você vê que o povo gosta, né, dessas coisas, né, de receber milagres e milagres e milagres. Mas o maior milagre o Senhor já fez na minha e na sua vida, que é a salvação. É a vida eterna, é nos livrar da mão de Satanás, nos livrar do inferno, nos livrar da condenação eterna. Portanto, um chefe religioso que vai liderar uma falsa igreja mundial, porque louvado seja o nome do Senhor Jesus, ele vai, né, unificar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus a unificar todas as religiões, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e ele vai liderar, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, né, então ele vai liderar uma falsa igreja, né, mundial representada pela grande meretriz, né, que o nome dela, louvado seja o nome do Senhor Jesus no livro do Apocalipse, louvado seja Deus, aleluia, é mistério, né? A grande Babilônia, a mãe das prostituições, a abominação da terra. Está em Apocalipse 17, 5, é importante vocês darem uma passadinha lá. Será uma igreja ecumênica associada a todas as religiões místicas da terra, comandada pelo falso profeta. Né? Então ele, né, vai liderar, né, essa igreja, nessa falsa igreja mundial. Então é bom nós estarmos atentos e atentas. Esse dia vai chegar, louvado seja Deus, aleluia, mas vai ser para aqueles que ficarem aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se você estiver com a sua vida no altar do Senhor, se eu permanecer com a minha vida no altar do Senhor, obedecendo a Deus, nós vamos estar com Cristo, nós não passaremos pela grande tribulação, louvado seja Deus, aleluia. Passaremos pelos princípios das dores, louvado seja Deus, passaremos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, algumas tribulações sim, mas a grande tribulação nós não vamos passar, o Senhor vai nos livrar, aleluia. E para Ele nos livrar, Ele tem que encontrar o meu nome, o seu nome, o nosso nome escrito no livro da vida. O que está faltando para você fazer uma aliança com o Senhor? O que lhe falta ainda para você fazer uma aliança com esse Deus? Eu não estou falando em você servir a placa da igreja, eu não estou falando em você servir a pastor, eu não estou falando de você servir ao homem ou à religião, eu estou falando de você servir a este Deus, aleluia, aqui da Bíblia Sagrada, a este Deus aqui, o dono
Louvado seja o nome do Senhor Jesus, de tudo e de todas as coisas, da minha vida, da sua vida, aleluia, e que tem o nosso fôlego de vida na palma da sua mão. O que está faltando para você fazer uma aliança? Louvado seja Deus com esse Deus tão maravilhoso. Faça, meu amado, faça, minha amada. Não faça com o homem, não faça com a religião, não faça com a placa da igreja, faça com Deus e sirva ao Senhor. Fuja da prostituição, do adultério, da mentira, da chocarrice, da feitiçaria, da roda dos escarnecedores, da bebedice, da mulher estranha, louvado seja Deus, das meninices, das confusões, aleluia, das pelejas, das lutas, aleluia, que o mundo traz sobre a nossa vida, e sirva ao Senhor. Se esforce em servir a Deus, aleluia. E você, neste grande dia, estará com o Senhor, e na grande tribulação você não fará parte dela, porque o Senhor vai abrir o livro e vai achar o teu nome, vai achar o meu, vai achar o nosso, escrito lá, aleluia, e vai nos arrebatar, se estivermos vivos ainda. Se nós já estivermos partido para o Senhor, o Senhor vai nos ressuscitar, aleluia, em corpo glorioso, como o dele é, aleluia. Nós veremos o Senhor como ele é em corpo glorioso, porque também estaremos em corpo glorioso. Vocês estão entendendo? E aí vamos estar com o Senhor, aleluia, ao lado de Cristo, aleluia. Depois do arrebatamento, a terra vai continuar do jeito que é, o mundo vai continuar. Eles não vão ver mais os crentes, aqueles crentes fiéis que serviam a Deus, não vai ver mais, né, culto, não vai haver mais, né, oração, não vai haver mais clamor, aleluia. Vai seguir, mas aí vai se iniciar, né, a grande tribulação para os que ficarem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então não queira fazer parte desse período tão triste, tão angustiante, sem Deus, sem o Espírito Santo, sem o Senhor estar aqui guardando a tua vida. Amém? Fiquem todas na paz do Senhor Jesus e todos na paz do Senhor Jesus. E você que quer fazer uma aliança com Cristo, é só levantar a sua mão e eu estarei orando por você. Louvado seja Deus, apresentando você ao Senhor, e no grande dia, aleluia, você estará com Cristo e você não passará por essa fase desses 7 anos que se inicia a fase da grande tribulação. Amém? Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus eu apresento esta obra a Ti. Pai, trabalha em cada coração que passar por aqui. Espírito Santo, convence, meu Deus amado, o homem do pecado, da justiça e do juízo. Trabalha, meu Deus, nas mentes, meu Senhor. Deus, em nome de Jesus, salva vidas. Pai, se alguém, meu Deus, aqui, Pai, fazer uma aliança com Cristo, com o Senhor, que o Senhor receba neste momento, que o Senhor escreva o nome dele, o nome dela no livro da vida. Apague, Senhor, do livro das obras o nome deles, meu Deus amado, no nome do Senhor Jesus, e escreve, Deus, no livro da vida. Senhor da glória, dá um nome novo, dá vestes novas, em nome de Jesus, dá, meu Deus amado, sandálias novas, meu Deus amado, em nome de Jesus, dá anel novo, meu Deus amado, transforma, Senhor, esta vida, muda, meu Deus, a história desta pessoa, meu Deus, em nome de Jesus, meu Pai, faz dele e dela um servo, uma serva do Senhor, lavado, lavada, transformado, transformada, redimido, redimida, restaurada e restaurada pelo poder do sangue do Cordeiro. Pai, toma essas vidas nas tuas mãos, Pai. Recebe no nome do Senhor Jesus. Eu coloco tudo diante de ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem todos e todas na paz do Senhor Jesus. Tenham todos um excelente dia. Até o próximo vídeo. Aleluia, louvado seja Deus, aleluia, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus.